Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem já encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Ilora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformações, frustrações e conquistas. Vamos juntos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e finalmente conseguimos fazer essa gravação. No finalzinho aí das minhas edições dessa primeira temporada, consegui concluir, né, o convite que eu fiz para Camila. E estou muito feliz de você estar aqui, Camila, e eu gostaria que você se apresentasse. Fala o seu nome, quantos anos você tem, onde você mora agora, de onde que você é no Brasil. Fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, né? Como a Laura já falou, meu nome é Camila, eu sou originalmente de Fortaleza, Ceará, Brasil. Estou aqui no Canadá desde 2016 e atualmente moro em Chilliwack, BC. É uma cidade mais interiorana, né? No Lowerland de British Columbia, que é a província que a gente mora. E eu tenho 35 anos. Vou fazer 36... Não, eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos em dezembro. Tenho 2 filhos, eles nasceram aqui no Canadá. Sou casada, meu marido é brasileiro, ele veio comigo nessa jornada, né, desde o comecinho. Uhum. A gente tinha 2 anos de casado quando a gente veio pro Canadá, mas a gente já tinha 9 anos de namoro quando a gente se casou. Então, assim, nossa, já tem mais tempo com ele do que sem ele, né? Exatamente, eu digo para ele, ó, daqui a pouco eu passo mais tempo de vida com você do que eu tive de vida sem você. Uhum. Mas me conta então, Camila, assim, onde que surgiu, como que surgiu essa vontade de morar fora? Então, meu marido sempre teve essa pretensão, né? Na faculdade, eu cursava o UFC, né, Universidade Federal, e eu sempre tive o sonho de ser um dia professora da Universidade Federal, então eu fiz mestrado e doutorado, almejando, né, no final de tudo, contemplar esse meu sonho de ser professora universitária, porque um dos requisitos é ter doutorado. E ele queria, né, vir embora, ele queria sair do Brasil, mas eu sempre ali querendo conquistar o meu sonho. E aconteceu de no doutorado, existe a oportunidade de vir para o Canadá. Eu tive que fazer uma conexão entre o meu estudo que eu estava fazendo no Brasil com a universidade que seria minha host aqui no Canadá, para poder continuar no meu doutorado e não perder, né, tudo que eu já tinha ocupado até então. E ele veio a trabalho, né? Então, E assim, como que você ficou? Como que foi exatamente para você vir para Vancouver, né? Tipo, algum professor falou? Como é que foi essa escolha? Então, a escolha foi bem árdua, porque a gente conseguia mais contatos com as pessoas de Quebec, que é Montreal, que é Muito frio. é uma província que o francês ele é bem forte, e a gente não tinha nada de francês. Inclusive, eu recebi convites bem pretensiosos, né? De oferecer casa, bolsa, emprego, tudo para a gente poder vir para lá diretamente. E eu já estava assim, desistindo de British Columbia, porque a gente mandava cartas para as universidades e a gente não tinha nenhuma resposta. Até que aconteceu de eu receber uma resposta de uma professora da Universidade de British Columbia, me convidando para vir fazer pesquisa junto com ela. Então, dessa forma, eu não abandonaria o meu doutorado para me aventurar, né, junto com esse sonho do meu marido. E uma dúvida, assim, bem genuína minha mesmo, tá? Como que, assim, você já tinha uma linha de pesquisa e você mandou um e-mail falando assim, eu tenho essa linha e gostaria de estudar com você? É assim que você fez? Isso, aqui no Canadá, né, na verdade, eu acho que a maioria das universidades internacionais, no Brasil eu desconheço essa prática, mas aqui é bem comum, todo site de universidade ter um directory que ele vai ter todos os professores que são conectados àquela instituição, todas as pessoas que estão conectadas àquele professor, todas as pesquisas, as produções, quais são as linhas de interesse que esse professor tem, quais são as bolsas que têm disponíveis dentro dos programas. Então, assim, era muito autoexplicativo.
Então, você ativamente tinha que navegar nas universidades que você almejaria contemplar, né, ser contemplada com uma vaga e encontrar um professor dentro desse directory que alinhasse com o que você estava realizando no Brasil. Sim, e você já tinha ouvido falar da UBC? Já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha tido contato com essa professora, com nenhum professor, na verdade, da UBC. Eu tinha tido contato anteriormente. Eu apenas entrei no Directory, inclusive, dentro da faculdade aqui também, você não precisa estar preso à sua formação. Por exemplo, eu, como enfermeira, mandei cartas para médicos, para farmacêuticos, para fisioterapeutas, porque como eu trabalhava com oncologia e tinha também a questão da reabilitação, do rastreamento mamográfico, da radiologia envolvida, que é a mamografia. Então, assim, isso abriu muito o meu espectro de conseguir aplicar para vagas, né? Eu mandei mais de 18 cartas para professores da UBC, só em si da UBC. E na verdade, eu recebi um e-mail de volta de uma outra professora que não tinha sido exatamente a que eu tinha mandado a carta, porque ela trabalhava com oncologia pediátrica, mas ela estava aberta a receber estudantes internacionais. Já que trabalhava com mulheres mastectomizadas, que era a minha linha primeira de pesquisa, ela já estava com 2 estudantes. Então, o que ela fez? Ela conversou com essa outra professora, porque ela se interessou pela minha pesquisa, e essa outra professora me aceitou. E porque era oncologia, né? Ela abriu a oportunidade para que a gente pudesse estar vindo para o Canadá nesse primeiro momento, só para passar um ano e depois voltar para o Brasil. Só para passar um ano. A título de curiosidade, eu não sei se você pode também informar o que era a sua pesquisa, é porque eu tenho bastante gente que escuta, que é da área da saúde também, então eles vão entender um pouco. Mas o que era a sua pesquisa que você se inscreveu inicialmente? Então, desde a minha graduação, eu trabalhava com mulheres mastectomizadas. A gente tem um grupo de oferecer apoio, né, iniciado pela professora doutora Ana Fátima Carvalho Fernandes, que é atrelada à Universidade Federal do Ceará. E essas mulheres mastectomizadas, por muitas vezes, elas sofrem muito a questão da mutilação por conta do estágio tardio do diagnóstico. E isso sempre me inculcou durante toda a minha graduação. Quando eu cheguei na fase, né, de fazer o TCC, a monografia, de pleitear vagas em mestrado e doutorado, eu me dediquei a trabalhar nessa questão do rastreamento precoce, para que a gente conseguisse dar uma melhor qualidade de vida para essa mulher, caso tenha esse diagnóstico. E aí eu encontrei um instrumento que foi construído em Victoria, nos Estados... Victoria Champion, agora eu esqueci o nome da cidade, meu Deus. Que foi Indianapolis, desculpa. Que foi desenvolvido em Indianápolis pela Victoria Champion, que é a pesquisadora que desenvolveu esse instrumento. E aí eu entrei em contato com essa pesquisadora, falei na minha pesquisa, ela, né, mostrou abertura para que a gente trabalhasse com essa tradução e revalidação da escala dela. E aí, durante a minha monografia, o meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei justamente na tradução, na adaptação transcultural e na revalidação desse instrumento para aplicação e rastreamento em mulheres brasileiras. Porque em vários outros países, em mais de 13 países, essa escala já vem sendo utilizada. Ai, que legal. Bem efetiva. Então, eu fiz todo esse processo. E quando eu vim aqui para o Canadá, a gente fez uma pesquisa atrelada como parte desse processo, né, da adaptação, para conhecer, na verdade, essas diferenças entre culturas e aceitações, né, quais são os fatores que vão estar impedindo a mulher de ter esse interesse de fazer o rastreio mamográfico, mesmo que no Brasil isso é uma oferta, existe uma oferta gratuita do exame, né, pelo SUS. Ainda existia na época, né, em 2016, uma taxa muito baixa de adesão ao exame. Nossa, muito interessante, que legal. Então, daí vocês, voltando, né, a história, vocês vieram para ficar um ano só, e você veio estudando / trabalhando, né, porque você estava fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo trabalhando ali com a pesquisa, e o seu marido para trabalhar. E qual momento foi que vocês decidiram, não, vamos ficar mais um pouquinho aqui? Para nós dois, foram momentos diferentes. Para mim, foi bem difícil fazer essa aceitação de, ok, vamos morar no Canadá eternamente. Para o meu marido, foi assim que ele aterrissou aqui, que ele olhou para um lado, viu parques, que ele olhou para o outro lado, viu crianças brincando, família feliz, as pessoas indo na rua, indo e vindo, com a segurança, a liberdade. Ele disse, eu não quero mais ir embora daqui. E eu disse, nós vamos embora, porque eu tenho todo o futuro pela frente. E
Mas, assim, como tudo era muito incerto, ele tinha esse desejo, mas era muito ali que escondidinho ainda, porque não se tinha um plano, né, para ir migrar. A gente veio realmente para passar um ano. E aí ele acendeu essa intenção de ficar aqui. Assim que a gente chegou, ele já ficou. Todos os brasileiros que a gente conheceu interagir, ele já ficava, né, perguntando: como foi que aconteceu com você? Como é que você acha Igual a gente está fazendo podcast aqui, né? tá? Saber as histórias do pessoal. Isso. Aí, e enquanto isso, eu fazendo, né, as minhas pesquisas, meus contatos, só que o meu doutorado, por ele ser atrelado ao Brasil, eu não era considerado a enfermeira canadense, porque a enfermagem aqui, ela é licenciada, você precisa fazer um processo de revalidação para você efetivamente trabalhar como enfermeira ou enfermeira pesquisadora, né? Então, assim, eu vim como pesquisadora, mas a minha instituição primeiro era brasileira. Quando existiu esse interesse, que eu tive que fazer todo o processo de revalidação, eu fiquei meio a meio. Eu dizia, nossa, eu não quero morar no Canadá se eu não puder exercer a profissão que eu nasci, né? Que eu me sinto, não vou dizer talento, porque é muita Um vaidade dom. para É mim dizer dom. isso, mas assim, O talento é um dom trabalhado, é. isso, É um então. dom. Eu disse assim, nossa, eu estudei tanto, né? Botei tanto esforço em mim para aprender, adquirir conhecimentos na área, né? Eu não quero, né, simplesmente ter que largar de mão esse meu sonho de trabalhar com a profissão que eu escolhi só para morar no Canadá. Sim, daí depois foi, então, depois desse um ano, já que você já começou a realmente, aliás, você decidiu que, se ficar, eu vou validar. E daí vocês já aplicaram para outro visto? Como é que foi? Não, foi com esse um ano, durante esse um ano, eu conheci uma segunda professora na UFC, na UBC, que pediu para eu trabalhar em uma nova pesquisa, que nessa nova pesquisa era uma pesquisa sponsorada 100% pelo Canadá. Então, nessa parte, a UFC ela não ficou tão envolvida, ela ficou representada por mim, mas ela não tinha nenhum envolvimento. Então, eu estendi por mais um ano nessa segunda pesquisa, que foi nessa segunda extensão, né, do meu visto, que eu comecei a ver as possibilidades de ser a enfermeira que eu sempre sonhei, né, em ser e exercer minha profissão. Você ficou mais próximo ali do que seria a sua realidade que você queria, né? Isso, porque no Brasil eu sempre me sentia muito limitada. Um dos meus motivos de querer muito a docência era a questão da minha autonomia, da minha liberdade profissional, né, de exercer minha profissão por inteiro. E o que na assistência tinha muito déficit, porque a gente é muito limitado por muitas barreiras, a gente precisa muito de outros profissionais para estar assinando embaixo as nossas condutas. Então, eu tinha meio que essa... não vou dizer tristeza, mas assim, me castrava muito, né, da minha potência de ampliar esse cuidado do paciente, porque eu tinha essas limitações, existiam muitas barreiras até eu poder implementar tudo o que eu, como enfermeira, aprendi, né, o que era um cuidado holístico do paciente, por exemplo. Sim. Então, assim, aqui, nesse meu segundo ano, que eu comecei a ter uma maior inserção na área hospitalar, que eu comecei a me envolver mais, né, com essa parte interna do hospital, sair um pouco da academia, né, e entrei mais nessa área hospitalar, eu comecei a ver que o papel do enfermeiro aqui, ele era diferente do que era no... E aí eu comecei bem diferente, né? Fala bem por cima, porque a gente ainda vai chegar mais nessa parte, mas o que você, assim, o que chamou a atenção no seu olhar de, nossa, é muito diferente do Brasil em relação ao trabalho do enfermeiro? Primeira coisa, não é nem o trabalho em si, mas o respeito, né? Quando você chega no plantão e você diz que você é a enfermeira do plantão, existe um olhar, sabe? No Brasil existe muito assim, eu quero falar com o médico. Eu quero falar com o profissional X, eu quero falar com o profissional Y. Quem é a chefe aqui, né? Eu quero falar com o diretor do hospital. Sempre quando tinha algo muito... que era um assunto muito determinado, né? No Brasil, eles querem falar com quem tem um status maior dentro do hospital. E aqui é a enfermeira. Então, na verdade, no Brasil, eles acham aí que é o médico. Eles acham. É assim,
ou é o médico, ou é o diretor, ou quem é a chefe, né? Assim, quem é sua chefe? Né? Eles têm muito pelo menos a minha experiência hospitalar é muito isso. Eu quero falar com esse chefe, né? Eu não quero assim desse jeito. Eu quero com quem é que eu posso discutir, como se eu ali como enfermeira não fosse suficiente para oferecer esse suporte, né? Sim. E aqui quando você tem. chega, o paciente assim, tava esperando você chegar. Eu preciso falar com você. Ou quando não é, aqui todo quarto de paciente tem um quadro, né? E às vezes a gente faz a comunicação ali. Por exemplo, a família vem para visitar, mas não pode ficar. E aí ele bota, enfermeira, por favor, ligar para o filho, ligar para a mãe, ligar para. Nossa, que legal, é uma coisa tão simples, né? Mas é muito Então, se você se interessante. sente importante, então eles ligam. Ontem à noite mesmo eu estava dando plantão, uma família ligou, era 11 horas da noite, né? Ela disse, olha, eu liguei agora, porque eu sei que se eu ligar mais cedo, você vai estar ocupada fazendo seus assessments, e eu queria falar com você. Então, assim, nossa, é muito bom ter esse prestígio, esse respeito, né? As pessoas reconhecerem todo o seu know-how, né? É muito Então, gostoso. daí você teve o acesso aí, você falou assim, nossa, então dá para eu exercer tudo que eu quero Não, aqui. E exatamente. aí foi aí que surgiu o sonho de estender essa. Isso, aí eu disse, amor, se você quer ficar, a gente tenta, né? Assim, a gente não tinha filhos na época, eu ainda não tinha conquistado no Brasil o meu sonho de ser enfermeira docente da UFC, né? Então, assim, eu tinha experienciado já a docência, mas não no meu último patamar, digamos assim, do meu plano, né? Do meu sonho. Então, eu disse a ele, vamos tentar, se é o que você quer. Aí nós fomos numa empresa de imigração brasileira que tem aqui, e a gente falou, nós somos, né, casados, aqui é o nosso background, a gente está aqui hoje por isso e isso. E aí eles ofereceram várias oportunidades, né, vários pathways para a gente conseguir almejar, né, ser contemplado com esse processo de imigração, esse tão desejado PR que as pessoas tanto almejam, né? Então, nesse momento, vocês já desenharam um caminho para o PR. Então, o primeiro desenho seria vir pelo Express Entry. Na época, estou falando de 2016, né? Hoje em dia eu não sei a quantas anda as opções de imigração, mas na época o mais rápido era o Express Entry, que em 3, 6 meses, dependendo de como estariam os sorteios, você já conseguiria entrar. Porque vocês também já tinham uma história, né? É importante eu falar isso, porque o povo pensa que, 3, 6 meses eu consigo o PR. Pega só esse pedaço e esquece do resto. Você já tinha 2 anos trabalhando em pesquisa, que é uma área super nobre aqui no Canadá. Isso. O seu marido já estava 2 anos trabalhando no Canadá. Full time. Você já tinha esse background que também para o Canadá é importante a questão da área da saúde. Então, gente, prega a história inteira, não pega só um pedacinho, não. E é 2016, gente. Então, assim. Isso, tudo muda também. O Canadá, mudou, cada mês, ele lança regras diferentes. Então, aí isso foi o problema. Em 2016, eles criaram um projeto piloto para os trades, né? Que é para mecânico, alguns empregos que eles estavam urgentemente precisando de pessoas. Então, foi que eles fizeram. Bem no momento que a gente estava pronto para aplicar para o Express Entry, eles criaram esse programa do Trades, que atrasou o resto de todos os outros programas, porque a prioridade foi dada para as pessoas que aplicavam para o Trades. Então, a gente começou a aplicar para o Express Entry e os sorteios iam acontecendo muito vagarosamente e os números muito altos. Então, a gente não conseguia atingir as pontuações. Por quê? Porque com essa questão dos trades, eles puxaram a nota de corte do Express Entry de um modo geral e ficou todo mundo ali naquele limbo, né? E nesse meio tempo, o meu marido conversou com o empregador dele, que era um restaurante na UBC, e falou, disse, se chegar a época da gente ir embora pro Brasil e a gente não tiver tido nada, eu vou ter que deixar a sua empresa. Aí o dono ficou desesperado, porque o meu marido, ele tinha sido contratado para trabalhar no restaurante como lavando pratos, né? Só que aí faltava a pessoa que fazia café. Aí ele disse assim, se você me ensinar, eu faço.
Aí a pessoa ensinou. Brasileiro, né? Brasileiro Aí é faltou bom a mulher do nisso. caixa. Se você me ensinar, eu faço. Então, assim, ele era o funcionário coringa. Então, o dono do restaurante era desesperado por ele. Ele dizia assim, se não fosse o Alberto, que é o nome do meu marido, esse restaurante não ia estar mais funcionando. Então, assim, ele disse, você não pode ir embora. O que é que eu faço para você ficar no Canadá? Aí, a gente voltou nessa empresa de imigração e falou, o empregador do meu marido, aí eles começaram a bolar uma outra forma, né, de imigrar, que a gente fez o Semi-Skilled Worker, que é um outro programa, além do Express Entry, que ele é todo paper-based. Ele demora 2 anos para acontecer. Meu De um modo Deus. geral, mas isso é bom, por quê? Porque durante esses 2 anos você tem um visto para você ficar aqui. E aí, no caso, o meu visto de estudo virou visto de trabalho, porque eu fiquei como spouse do aplicante principal, que era o meu marido, e o meu marido ficou com o Bridging, né? Que é um permit que ele pode trabalhar, mas ele fica conectado a essa empresa, só que não é um visto de LMIA, né? Não foi um sponsoramento por LMIA, porque o LMIA na época também estava demorando mais de um ano para. Nossa, eu nem conhecia esse formato aí. Então, Nunca eu não nem sei ouvi se existe falar. ainda, porque é o semi-skilled worker. Ele entra no, ele é no o BCPNP, ele é provisional. Tem que ser da província. Sim, sim. Aí, começamos esse processo em 2017. Faltavam uns 2, 3 meses para o nosso visto acabar e a gente voltar para o Brasil. Meu Deus. É só na emoção, só na emoção. Então, como eu ainda estava assim, né? Fico, se der certo ficar, fico, mas não é, né? Assim, não vou morrer se eu voltar para o Brasil. Então, eu tava de boa. O meu marido que tava mais, eu não quero sair daqui, aqui é onde eu quero ter meus filhos, é onde eu quero estabelecer nossa vida e tal. Então, assim, foi foi um momento bem tenso para ele, para mim foi bem, assim, entreguei, né, na mão de Deus e o que for de ser melhor vai ser. E aconteceu que faltava 3 meses, a gente foi sorteado, e aí começou-se o processo. Aí, quando começou-se o processo, que começou a andar, que aí a gente mandou... Aí, tudo é por papel. E vai tudo para o Winnipeg. O office que você manda a documentação é em Winnipeg. Então, assim... E isso eu acho que eles já melhoraram um pouco, que agora você pode fazer upload dos documentos online, algumas coisas. Então, esse programa, especificamente, ele era só paper-based, esse semi-skilled worker. Eu não sei se hoje esse programa é online ou se nem existe mais. Nem sabe se existe, né? Isso daí. Eu sei que era tudo por correio, tudo muito lento. Aí foi tudo tão maravilhoso que assim que a gente começou a fazer o processamento, né? Que você esperava 3 meses para eles confirmarem que seu documento chegou lá no office. Nossa. Então, até então você não sabia, né? Aí, quando ele confirmou que estava tudo ok, aí a empresa de imigração falou assim: pronto, agora o processo vai andar. Se precisar de alguma documentação, a gente vai ter que entrar em contato e blá, blá, blá. Mas o dossiê estava todo completo, porque a gente não entendia de nada, desculpa, mas a empresa de imigração já tinha um checklist de tudo bem direitinho, de cartas, licença do business, tudo, né? Essa questão de empresa também eu sempre falo, né? Assim, é lógico que é muito legal conversar com, né, as experiências de todo mundo e tal. Tem coisas que é fácil, autoexplicativo, como, por exemplo, a sua aplicação, né, na pesquisa, por exemplo, você conseguiu fazer sozinho e tal. Mas tem coisa, gente, que o profissional vai economizar, assim, sei lá, um mês de trabalho seu, ele tem lá em um dia um checklist pronto, como ela falou, né? Então, tem que... E vale lembrar também que em 2 anos que eu estava nesse processo, a legislação ela mudou muito. Em 2 anos, você imagina de 2016 para agora. Eu não tinha o tempo e a dedicação de estar lendo todos os Com certeza. porque são guidelines gigantes de várias páginas. Então, assim, você tem que ter o tempo, a dedicação e o conhecimento até de terminologias específicas para você não errar nada. Então, assim, quando você erra, a gente foi muito dito isso, se você errar alguma coisa no processo, se o processo for recusado, a sua reaplicação, ela passa por um filtro muito mais tenso do que do primeiro processo. Então, é melhor você fazer tudo certinho e ser aprovado do que você arriscar
correr o risco de ser negado, né? Que era esse o nosso medo. Por isso que a gente, desde o começo, a gente procurou uma empresa para poder fazer essa orientação para a gente mesmo, né? Sim, De sim. o que é que tem que mandar, qual é a documentação e tudo. Assim se foi, quando recebemos essa confirmação, né, de que estava tudo certo, que ia dar certo, aí eu disse, pronto, agora vamos ver como que vai ser a minha revalidação de diploma, porque aí é outro pé. Ah, então quando você já recebeu esse ok, tá andando, você já começou a ver como é que era? Então, exatamente, porque naquela época, em 2017, o meu processo de revalidação, eu já tinha contactado algumas enfermeiras brasileiras que revalidaram aqui, ele demorava 5 anos para acontecer. Meu Deus! Então, eu pensei assim, gente, eu vou imigrar para o Canadá e não vou ter o emprego que eu tô almejando, porque eu vou estar presa, né? Nesse processo de revalidação, porque era o tempo que demorava, né? Só de documentação, eu passei 2 anos esperando minha documentação no NNS, que é uma agência que faz essa revisão de documentos, que é a única que era na época. Hoje em dia tem o WES, que também faz, mas na época o NNS era a única empresa que fazia esse recebimento de documentos profissionais para fazer a revalidação, né? É, a primeira etapa que eu acho que seria melhor de falar que é certificação, que eles veem se os seus documentos são originais, se você realmente se formou e tal. Isso vale, porque assim, vou dar um exemplo, para quem não conhece a enfermagem de um modo amplo, né, em aspecto mundial, por exemplo, enfermeiros das Filipinas, que moram nas Filipinas, eles podem trabalhar com animais. Né, eles podem, por exemplo, existe uma clínica veterinária que recebe os animais fazer cirurgia, essas coisas, os enfermeiros trabalham com animais. Então, assim, o Canadá ele precisa ser muito cauteloso na hora de criar regras, porque ele não pode ser racista, ele não pode dizer, enfermeiros vindo de tal lugar vai fazer o processo X, vindo de outro lugar vai fazer o processo Y. Não, ele tem que dizer assim, os enfermeiros internacionais tem que fazer esse tipo de processo, né? Então, assim, existem enfermeiros de várias nacionalidades que eles não têm uma educação tão amplificada e uma prática tão engajada como, por exemplo, a nossa brasileira, para se tornar enfermeiro, né? No Brasil, a gente tem um curso extenso, com todas as disciplinas. Cada país tem as suas regras de ensino, né? Até aqui no Canadá, por exemplo, né? Um médico não coloca a mão no paciente até, sei lá, 4º, 5º, 6º ano de faculdade. Eu, no meu primeiro período, já estava fazendo o exame físico lá no postinho de saúde. Né? Então, é bem diferente. Aqui é a área da saúde, principalmente, eu diria de um modo geral, né? Dentista demora mais de 10 anos para revalidar. Então, assim, é algo muito intenso. Porque cirurgião dentista, ele tem que passar por vários boarding exam, eles têm que ir para Toronto, tem uma parte da comissão que não existe nem em BC. Então, assim, é complexo, né? E a enfermagem está no meio daí. Então, eu disse assim, se for para a gente ficar, eu tenho que começar a revalidar, mesmo antes de receber a resposta final da aprovação do nosso PR, eu comecei. E aí, nesse processo, eu fui começando a pegar empregos como assistente. Então, eu fiz uma prova para trabalhar como assistente de enfermeira. Seria tipo um técnico de enfermagem, nosso? Não, o técnico de enfermagem também precisa passar por toda essa revalidação de 5 anos. Então, o que é o assistente? O assistente é como se fosse o healthcare aide. Só que eu trabalhava como Peri-Operative Assistant. Eu trabalhava no centro cirúrgico como assistente de paciente, no caso, né? Tanto no pré-operatório, como no trans, como no pós-operatório. Então, mas uma dúvida, esse healthcare aqui também não precisa ser certificado? Precisa, só que como eu fiz a prova e eu atendi todas as competências durante a prova, eu não precisei de nenhum outro processo. Ali eu já consegui provar com toda a minha documentação, porque quando eu fiz o meu dossiê, né, a minha papelada para a imigração, eu precisei fazer toda a tradução da minha documentação junto com o WES, que é um dos órgãos que faz a certificação de estudos, né? Você manda sua documentação, a faculdade, na verdade, manda sua documentação e ela, realmente, o que a Camila estudou no Brasil equivale à enfermagem no Canadá, né? Isso aí foi me dado desde a época da imigração. E aí eu usei esse mesmo papel para aplicar, porque para ser esse assistente, o processo não é tão rigoroso como para ser o técnico ou o enfermeiro.
né? Que o técnico se chama LPN e o enfermeiro se chama RN. Então, assim, para ser o LPN ou o RN, você precisa passar por precisava passar por esses 5 anos aí de sabatina. E para ser esse assistente, não. Você ia fazer a prova, dependendo da sua desenvoltura na prova, era uma prova prática, uma prova teórica. A prova prática era uma prova de 4 cenários, com atores, era feito dentro de um ambiente que simulava o hospital, eram ligados assignments. Então, assim, você tinha que desenvolver, né? E foi caro esse processo? Na época, não. Hoje está em volta de $2.000. Na época, eu paguei 400. Nossa, que diferença. Então, mas hoje em dia existe um suporte do governo para custear esse processo. Então, se você é PR, por exemplo, existem vários programas que te custeiam, né, todo esse processo, porque eles... Mas aí é lembrando que é quem é PR, né, que é quem já é residente permanente. Isso. Aí, assim, na época eu paguei $400 na incerteza do que ia acontecer, né, perto da época da prova, eles te mandam vários documentos. Não existe, por exemplo, um cursinho preparatório. Eles te mandam documentos para te guiar como que vai ser essa prova, quais são os conteúdos que vão cair na prova, mas na época não tinha nem muitos, assim, youtubers falando como era essa prova, até porque você não pode disclose, né? Você não pode divulgar, por exemplo, os cenários, eu não posso falar os cenários, né, o que aconteceu, eu não posso, porque a prova pode ser que ela se repita. Então, você assina um termo, né, de confidentiality que você não pode disclose. Então, foi muito difícil para mim me preparar, porque eu dizia, gente... O que eu faço? O que eu estudo? Butterflies vai como? Eu tava lá, muito nervosa, né, mas deu tudo certo, né? A prova é bem intensa, você realmente se sente... Tô trabalhando, né? E aí, foi bem legal essa experiência com 90 dias... Não, foi com 90 dias ou foi 60 dias, agora eu não me lembro, que faz muito tempo. Mas eu recebi um e-mail, assim que eu passei, né, dizendo que a empresa que fez a performance das provas, né, ela não te dá um gabarito, por exemplo, ela te dá um report de performance. Tipo assim, segurança do paciente, de tantos por cento você atingiu tantos por cento. Sim. E ela categoriza... Violence Prevention, Safety, Patient-Centered Care. Ela faz várias dimensões e diz quanto que quanto que foi sua performance, se você atingiu o que é preciso, ou se você precisa ir para education, ou workshops, ou fazer shadows no hospital, né? Você tem alguém ali que é mais senior para estar te treinando. Acompanhar alguém, né? Acompanhar alguém, e aí eu passei. E aí eu peguei minha license, e aí no dia seguinte eu comecei a aplicar para muitas vagas, só que eu não recebia nenhum e-mail. E eu morava dentro do campus da UBC, tinha um hospital a 1 quarteirão da minha casa, que era o hospital da UBC. Eu disse, eu vou lá. Aí, o que não é uma prática comum aqui, porque geralmente as pessoas aplicam online. Sim. Só que o meu desespero era tão grande para começar logo a trabalhar, que eu imprimi meu currículo e fui lá. Aí, quando eu entrei no elevador, tinha uma pessoa no elevador e eu não sabia onde era o escritório da manager, né? Aí eu disse assim, eu queria saber onde é o escritório da manager. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, qual que seria o assunto? Aí eu sou a manager. Então, aí eu disse assim, não, eu sou enfermeira internacional, acabei de pegar minha license, eu morar 1 quarteirão daqui, tô atrás de emprego, darará. Ela olhou para mim e disse assim, eu sou a manager, você vai sentar naquele sofá ali, eu tô indo pro meu break, quando eu voltar eu vou conversar com você. Aí, tá ótimo. Aí eu saí do elevador que eu tinha entrado, fiquei lá esperando e aí tudo aconteceu, né? Eu passei por várias etapas. Quando o hospital vai te contratar, você faz prova de inglês novamente do hospital, que é um inglês técnico, né, do hospital. Prova de informática. Você tem que saber como é que eu digo? Coisas básicas, né? PowerPoint, Excel, essas coisas. O Office, né? Microsoft Office. De informática. Pronto, era isso que eu queria falar. Então, assim, tudo isso foi muito novo para mim, porque ninguém me falou nada, eu nunca tinha visto nenhum youtuber falando nada sobre isso.
Mas eu fui vivendo, né? Um dia de cada vez. Fui vivendo. E aí, nessa época, o meu visto era atrelado ao bridging do meu marido, ou seja, só eram 2 anos de duração. E ela sempre frisava para mim, ela disse, ó, se faltar 1 mês para o seu visto acabar, a gente vai assinar a quebra de contrato para você voltar para o Brasil, porque a gente não sponsora. Ela era muito clara nisso, né? A gente não sponsora. E aí eu disse, não, tudo bem, o meu processo está sendo feito, né, com meu marido e tal. E aí, quando o meu processo ia terminar em março de 2020, quando em dezembro de 2019 a gente recebeu a notícia do PR. Ah, que legal. Por quê? Porque dezembro de 2019 foi os finalmente antes da pandemia, que aí depois que Verdade. março de 2020 foi o caos, né? Todo mundo preso, a questão foi uma confusão. Então, assim, a gente ficou muito feliz que tudo aconteceu antes da pandemia, né? Bem, finalmente, eu estava grávida do meu primeiro filho, quando eu recebi a ligação da empresa de imigração que a gente contratou aqui, dizendo, vocês foi aprovado, o PR de vocês está aprovado, e agora é só mandar os documentos, né, para vocês receberem o card em casa. Ah, que é aquele momento, né, que você está segurando a respiração e faz... Mas eu vou te dizer, chega um momento do processo, porque a empresa de imigração, ela tem muita experiência, né? Tanto com recusa como com aprovação. Então, chega um momento do processo que tem assim, você não escuta nada da empresa. Aí você começa a mandar e-mail, diz assim, ó, e aí, a quantas anda, né? E aí eles falaram, ó, não notícia é boa notícia, porque geralmente, quando vai recusar, eles começam a pedir muitos documentos, começam a contestar muita coisa, e aí começa a lhe desgastar, já preparando emocionalmente para a recusa, né? Isso na época. Então, assim, a gente ansiosamente mandava e-mails, mas ele dizia, ó, falta de notícia é boa notícia. E aí a gente já estava, em dezembro, a gente já estava, assim, meio que relaxado, porque a gente estava esperando março. Porque na época eram 2 anos e um pouquinho. Só que fechou 2 anos em dezembro, e foi com 2 anos que a gente... sim. E daí você falou que já estava grávida, então, do seu primeiro filho. Tá. Vocês planejaram essa gravidez? Como é que foi? Então, a gente já estava ali cruzando, né, as idades de ter filho, e aí meu marido disse assim, ó, se for da gente ir embora, o filho nasce no Brasil, se for de ficar aqui, o filho nasce aqui, mas a gente tem que começar a pensar no futuro, né? Até porque um dos motivos que meu marido se encantou pelo Canadá era a questão da família, né? Muito, você vê isso muito nitidamente na cultura, né? No Brasil a gente vê muita questão, festas, né? Barzinho, aquela coisa. E aqui, eles dão bastante valor, assim, né? Incentivo, de uma certa forma também. A questão da liberdade, né? Que a sua criança tem de poder ir e vir, o respeito que a criança tem, né? O valor de... você vê que o meu filho, por exemplo, tem 4 anos, eles ensinam como ligar para a polícia. Então, no Brasil, uma criança de 4 anos liga para a polícia, ela vai dizer, chama a tua mãe, né? Aqui, eles ensinam, ó, se sua mãe lhe bater, né, ou se você testemunhar alguma coisa, né, que você acha que não está certo, ligue para a polícia. Então, se a criança tem o seu valor, então, se a gente... achava isso muito admirável. Sim, bem legal. E daí você, então, teve esse primeiro filho no primeiro ano de pandemia? No primeiro lockdown. Meu Deus do céu. Lockdown que aconteceu em 15 de março. Meu filho nasceu no dia 25 de março. Meu Deus. O Children's, né? Na verdade, o Women's. O Hospital Maternidade, que é enorme em Vancouver, ele foi todo fechado por causa da pandemia, e aí existe toda uma sistemática, né? Os ambientes de common areas foram todos fechados, então não tinha cafeteria, não tinha você não via ninguém nos corredores, todos os leitos que eram duplos, né, ou de 4 leitos, foram todos reduzidos para uma paciente só. Quem entrava não saía, as portas tudo fez, então assim, foi... Seu marido pôde entrar com você? Meu marido pôde entrar, só que a gente não tinha levado comida para ele, porque a gente não sabia dessas regras, e simplesmente ele entrou e só pôde sair comigo, porque se ele saísse só, ele não era permitido a voltar mais, e eu ia ficar sozinha com o bebê, até eu receber alta. Ele ficou em jejum.
Então, eu tinha que compartilhar minhas refeições, né? Que vinha para o paciente. Eles não davam Coitado. comida para acompanhante, né? Então, assim, o que vinha para mim, eu compartilhava com ele. E assim sobrevivemos. Dividindo comidinha no hospital. Comida no hospital, a mesma roupa que entrou até o final. Ele não trocou de roupa, né? Porque a gente não estava preparado para ir E ficar. a gente estava preparado para ir, ele me estabelecer lá, depois dar uma ida em Sim, casa. sim. A gente morava muito perto do hospital. Daí vocês não pensaram nisso. E aí, então, você ficou 1 ano de licença maternidade? Você não ficou de Isso. licença? Como foi? Aqui no Canadá, você pode ter até 18 meses de licença, mas o valor que você vai receber, ele é o mesmo no final. Então, não interessa se você tirou 1 ano ou 1 ano e meio, o seu salário de licença maternidade, ele vai ser fracionado. Uhum. Então, se eu tirasse 1 ano e meio, eu só ia receber 35% do meu salário para tirar 1 ano e meio de licença, ou se eu tirasse 1 ano, eu ia receber 55% do meu salário. Então, eu tive que tirar 1 ano só, por conta da questão financeira, porque meu marido estava laid off por causa da pandemia, ele estava recebendo aquele benefício do governo na época, né, da pandemia, para todas as pessoas que foram laid off, mas ao mesmo tempo, eu como first liner, eu tinha aquele desejo de voltar, né, para o trabalho, para contribuir para a comunidade, no sentido de que estava todo mundo precisando, como também a questão financeira pesou muito, porque a gente pagava aluguel na época, então, assim, muitas coisas. Sim, sim. E aí, nesse tempo, você já estava planejando a validação da enfermagem mesmo? Isso, a gente já tinha mandado documentação, a gente estava esperando, porque, como eu falei, existe um escritório que não fica nem no Canadá, né, nos Estados Unidos, que faz esse primeiro screening, que é a mesma coisa da UES, mas ele é específico para enfermagem. A UES, ela trabalha com essa questão de equivalência de diplomas para todas as profissões. Sim. O NNAS, ele é específico para enfermagem. Igual tem medicina também, é o Physicians Apply, né? Isso, só que hoje em dia eu ouvi dizer que o processo da enfermagem, como eles, depois da pandemia, do lockdown, tiveram muitas enfermeiras que se aposentaram, e aí o sistema está com muito déficit, né, de enfermeiras. Eles estão melhorando desde o ano passado, na verdade. Inclusive, eu fiz participação em uma das propagandas do governo para chamar enfermeiros internacionais para o Canadá. Eles compartilharam. Você foi garota propaganda do governo? Que linda ela! Isso, eles pediram para eu compartilhar, né, como é que foi meu processo, como é que é ser enfermeira, a questão do meu dia a dia, as possibilidades e tudo. Que legal! Para atrair enfermeiros internacionais, e eles estão facilitando desde o começo do ano passado esse processo. A gente consegue achar isso aí que você... Eu posso te mandar o vídeo. E tenta mandar. Se eu conseguir, eu coloco o link em algum lugar do vídeo. Não sei ainda fazer isso, mas eu tento. Esse vídeo, ele ficava passando durante os vídeos do YouTube. Quando eu estava assistindo um vídeo que era sponsored, aí, no meio do vídeo que passa aquelas propagandas, tava o meu vídeo. Aí eu fui trabalhar, eu sempre vou trabalhar de touca, máscara e goggles, né? E por conta dos meus filhos. E aí as pessoas não me conhecem, assim, como eu tô aqui no teu... E aí as pessoas, assim, parecia tanto com você. Mas eu, não acredito. Eu tava jogando um joguinho quando apareceu você. Que legal. Mas depois me manda, eu tento colocar aqui para o povo ver, porque com certeza também vai ter gente interessada em saber como é que funciona esse processo. Mas então, assim, vamos um pouquinho mais além. Daí você, né, passou todo esse processo, validou a enfermagem. Como é que foi? Porque eu sei que foi uma fase muito difícil para você, no sentido de estudar, fazer prova, com um filho pequeno. Como é que foi essa fase? Então, assim, quando a pandemia veio, surgiu a oportunidade de eu entrar no Re-Entry Program do Langara College sem eu ter ainda os documentos do NNAS. Porque antigamente, antes da pandemia, você só podia mover no seu processo de revalidação com a documentação do NNAS. Mas com a pandemia atrasou muito.
E aí as escolas estavam precisando ativamente formar novos enfermeiros para poder atender a necessidade da comunidade. Então, existe toda uma logística para tentar mobilizar esse processo e a gente conseguir estar disponível para British Columbia para atuar como enfermeiro. Uhum. E aí meu filho tinha 3 meses de vida, meu filho, quando eu recebi a ligação de uma amiga que estava no Langara College. Ela disse: tem 2 vagas no college e você vai pegar essa vaga. Aí eu disse: mas eu ainda não recebi a documentação. Não precisa. A director do programa pediu a gente para ativamente conversar com potenciais alunos, né? Porque eles precisam preencher todas as vagas, porque o governo está pressionando, né? As escolas. Então, mas isso, então, você teve que estudar de novo, tipo, fazer curso de enfermagem? Para o RN e o LPN, isso já era meio que praxe na época da minha revalidação. Todo mundo pegava o reentry. Por quê? A farmacologia é diferente, políticas públicas é diferente, aqui a questão da saúde mental é bem diferente. Então, assim, tem muita coisa que o nosso programa no Brasil não é 100% equivalente ao estudo canadense. Uhum. Então, todas as enfermeiras que eu conhecia, né, que passaram por esse processo de revelação, em algum momento elas tiveram que estudar de novo. Entendi. Então, eu já estava prevendo que eu ia precisar estudar de novo, e apareceu essa. E quando você recebe essa carta que você precisa estudar, você fazia na época um line-up de 3 anos em média para entrar para um reentry. Como teve a pandemia e não se conseguiu mais alunos vir para cá, eles começaram a ativamente procurar por esses alunos, porque eles tinham 2 vagas ociosas. Entendi. Aí, na mesma hora eu mandei... Mas você fez 3 anos também? Eu fiz 2 anos de reentry. Ah, tá. Na verdade, 18 meses, mas é porque tem um break aí de summer, que são 4 meses no meio, né? Uhum. Aí, a minha amiga me mandou isso num dia. No outro dia de manhã, eu estava fazendo um e-mail para essa director, me apresentando, mandando meu resumê, todos os meus artigos científicos, minhas participações de trabalho, tudo, mandei tudo para ela. Aí, no mesmo dia, à tarde, ela me mandou mensagem, disse: vou te encaminhar para o pessoal do admission, você manda sua documentação, paga a taxa para fazer a seleção, porque mesmo eles pedindo, você ainda tem que passar pela seleção. Uhum. E aí, eu fiz o inglês, na época foi Duolingo. Eu fiz uma prova do Duolingo, porque era pandemia e era online. No computador, Aí eu fiz a prova do Duolingo, a nota foi direto do site para eles. Sim. Mandei toda a minha documentação, a minha escola no Brasil mandou tudo para eles por e-mail, em PDF. E aí, numa semana depois, eu já estava cadastrada no programa e já comecei minhas aulas. Então, foi bem intenso. E depois disso daí ainda, você tem que fazer a prova? Depois ainda tem que fazer o boarding exam, que é o NCLEX. Que aí, com esse NCLEX, por exemplo, se eu quiser trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, eu já estou apta a fazer o registro nos colleges, nos boardings de lá, né? Eu já estou qualificada. O que foi o motivo que te fez não desistir de todo esse processo tão difícil? Filho. Porque, assim, como assistente, financeiramente, eu ganhava bem, porque tem muita carência, né? Então, assim, eu trabalhava os dias que eu queria. Então, quando você excede um certo número de horas de trabalho, eles começam a te pagar dobrado. E, assim, eu não tinha filhos, era só eu e meu marido, né? Então, assim, eu trabalhava bastante. Então, assim, financeiramente, eu ganhava muito bem. Porque eu trabalhava muito. Quando eu tive meu filho, eu disse: gente, eu não vou poder mais trabalhar todos os dias da semana. E o meu trabalho era muito físico, né? Eu fazia muita coisa utilizando, era muito labor job, né? Muito hands-on. Então, assim, eu me sentia muito cansada no final do dia. E aí eu chegava em casa, eu dizia: gente, com a criança... Não tem como, né? Brincar, cara, eu não me via com 60 anos fazendo isso. E já teve algum momento, ou alguns momentos, eu perguntei isso para muitas pessoas, que você pensou em desistir do Canadá?
Vai. Todo mundo responde isso, gente. Quando que eu não pensei, mas para te dizer quando que... Assim, é muito difícil, é um assunto muito delicado. Eu digo muito que o Projeto Canadá, ele é muito pessoal. Não existe um projeto Canadá que se aplica para mais do que uma pessoa. Exatamente. Até se você parar para pensar, o meu projeto Canadá foi diferente do projeto Canadá do meu marido. Uhum. Entendeu? Os estímulos, o que motivou para ele foi diferente do que motivou para mim. Uhum. O que eu tive que me doar para que o projeto acontecesse foi diferente do que ele teve que se doar. Então, assim, é muito individual, né? O Canadá, ele é um país novo, que tem muito a te oferecer, mas você paga o preço para isso, né? Sim, com certeza. E falar nisso, pagar o preço, o que nesse tempo aí você teve, assim, auxílio em todos os sentidos, né? Tipo assim, de pessoas, de saúde, você precisou acessar uma terapia, alguma coisa. Como é que foi? Porque, tipo, eu fico imaginando que é super, nossa, um filho pequeno estudando, meu Deus do céu. Então, o meu marido é meu melhor amigo, né? Então, assim, a gente se confidencializa muito, né? A gente conversa, né? Troca muito figurinha. Quando eu pensava em desistir, ele me dava forças. Quando ele pensava em desistir, que foram poucas as vezes. Quando ele pensava em desistir, eu dizia, gente, eu acho que a gente tem que desistir mesmo, porque se você tá pensando em desistir, é porque realmente a gente tem que... Daí ele já desistiu de desistir. Então, mas como eu sabia que era algo que ele almejava muito, né? Eu dizia, não desiste agora, né? Você já fez tanto, ele teve que estudar para a prova de inglês, ele teve que fazer muita coisa, trabalhou muito pesado por muito tempo, né? Para conseguir esse propósito e tudo. Então, assim, eu dava forças para ele, mas, assim, o nosso pilar, a gente é muito religioso, né? Então, assim, o nosso pilar sempre foi o nosso lado espiritual. Eu sempre entreguei tudo na mão de Deus. E a gente sempre, quando se sentia assim, muito angustiada, a gente sempre procurava a palavra, né? O que é que Deus tem para oferecer para a gente, né? Será que esse é o discernimento certo? Então, assim, psicologicamente, o que confortava muito, principalmente com a pandemia, que os recursos eram muito limitados, era um ao outro, né? E o lado espiritual, que realmente foi algo que a gente trabalhou muito desde que a gente chegou aqui no Canadá, né? Porque a rede de apoio não tem muito, né? A gente tem amigos e tudo, mas os nossos amigos também têm suas angústias, suas ansiedades, né? Suas incertezas. Então, assim, nós somos muito humanos para tá apoiando um ao outro, né? Nesse desespero que quando você pensa em desistir é porque tá acontecendo alguma coisa. Quando tá tudo fluindo, você não pensa em desistir, você, né, vê luz no fim do No fim do túnel, é. Mas quando que começa a acontecer muitas coisas, né? Que você começa a sentir aquela saudade da família, aí alguém na família adoece, ou alguém, né, se parte, né? Se vai, aí você fica, qual o propósito de vida? Por que eu tô aqui tão longe, né? Aí você começa a se repensar. E aí é nesse momento que você tem que ter ali um porto seguro, né? Sim. Pra não desistir, porque não é fácil. Sim, então realmente é essencial, né, ter esse apoio, assim, vocês se apoiando e também o apoio, né, espiritual. Muitos dos casos aqui que a gente ouviu no podcast, eu diria, assim, uns 90% citaram experiências, assim, muito maravilhosas com Deus e também colocaram isso como ponto de apoio. Então, assim, realmente. Assim, eu sei que você tem horário também, tá? Só para a gente não se estender muito também. Vou acelerar um pouco a sua história, tá? Vou acelerar um pouco a sua história. Então, você fez o processo e tudo mais, já validou diploma depois de toda a prova, tem um filhinho pequenininho, 1 ano, né? Fez 1 ano, eu fui no aniversário dele de 1 ano, 2. É o segundo filho, né? Segundo filho. Já foi depois que eu revalidei a prova do NCLEX, que comparando com o Brasil, é como se fosse a OAB. E é essa prova do NCLEX, que você só pode exercer sua profissão depois que você passa nessa prova, que é muito difícil, mas para essa prova existem cursinhos,
E tem vídeos, né, que são preparatórios, tem Sim. material didático, tem muita coisa tem aplicativos. Sim, daí já tem mais auxílio, né? Isso, Aí, a prova é mais fácil, até porque, como tem também nos Estados Unidos, então é bem mais difundida, é bem mais fácil você encontrar material sobre o NCLEX online e até para comprar mesmo. Então, assim, sim. eu me preparei grávida do meu segundo filho. Nossa, a preparação estava grávida já? Meu A Deus. prova dura 4 horas. E É. em 4 horas eu de barrigão, não para eu fazer xixi, porque quando você sai da prova, por exemplo, para fazer xixi, beber água ou comer, o tempo vai consumindo, o tempo de prova, né? Então você tem que escolher entre ir ao banheiro ou ter mais tempo. Meu Deus. Mas eu consegui, passei lá às 4 horas, né? Fiz é uma prova que ela varia de 75 a 150 questões. E aí eu fiz 75 questões em 3 horas e um pouquinho. E aí passei. Aí, Nossa, que mesmo. E daí você começou a trabalhar, você estava grávida? então, quando eu comecei como existiu o desespero da província de ter enfermeiros no mercado, entre eu terminar o meu curso do Langara e eu fazer a prova efetivamente, eles me deram 1 ano de Provisional License, que é uma licença que eu posso trabalhar como enfermeira em British Columbia, somente em British Columbia, e eu trabalho na condição de que em um ano eu tenho que fazer o Boarding Exam, que é o NCLEX. Uhum. Então, assim que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar com essa Provisional License e eu estava me preparando também para o NCLEX. E Ah, aí, entendi. veio o período aí que eu engravidei. Nossa, tudo junto, menina do céu. E aí eu me mudei para Chilliwack, eu morava em White Rock, e aí eu mudei para Chilliwack 1 mês antes de eu fazer o Boarding Exam. Então, assim, foi tudo muito intenso. Menina do céu, muita coisa. E aí daí você começou a trabalhar, e daí você, quando nasceu esse filho, pegou 1 ano de licença também de novo. Eu te conheci no finalzinho dessa licença já, né? E Foi. aí você já voltou a trabalhar. Como que foi esse retorno? Como que tá assim, o ambiente de saúde hoje em dia? Então, a vida aqui nessa, né, acho que nem só no interior, acho que de um modo geral em British Columbia, a questão de daycares, né, de creche, é muito limitada, é muito difícil. O que é que a gente faz geralmente? Quando a gente engravida da criança, a gente já começa a procurar vaga e bota na lista de espera. Então, como eu já sabia que eu tinha 1 ano ali de licença, assim que eu engravidei do John, né, que é o meu mais novo, eu já botei o nome dele na lista de creche, porque eu sabia que com 1 ano eu ia ter que ter uma vaga em algum lugar para botar meu filho. E graças a Deus eu tenho uma creche pregada na minha casa, Que né, bom. do outro lado assim, parede com parede, e eu consegui uma vaga para ele quando ele tinha 11 meses. Aí eu disse, vamos começar a adaptação, porque aqui você não já joga a criança para o dia inteiro na creche, né? Existe uma adaptação. Ele começa 1 hora, depois no outro dia ele passa 2 horas, depois 3 horas. E assim, eu fiz a adaptação antes de eu ter que voltar para o hospital e ele se adaptou muito bem. Não tive problema nenhum. Mas por quê? Porque quando ele saía da creche, ele tinha a gente aqui em casa, né, com ele o tempo todo. Quando eu comecei a trabalhar efetivamente, que eu dou 12 horas de plantão, ele começou a ter a ansiedade de separação. Então, assim, quando ele me via, ele chorava muito, ele não queria sair de mim, era toda hora, né, acordando à noite, na expectativa de eu ir lá pegar ele. E assim se foi, né, por mais ou menos 1 mês. Agora que a gente está entrando, né, do segundo para o terceiro mês que eu voltei a trabalhar, que foi recente, ele tá meio que se adaptando, então ele já tá conseguindo algumas noites dormir a noite inteira, tá conseguindo me ver e não chorar e não querer, né, ter esse attachment muito forte, mas eu ainda sinto que ainda tem Tá se adaptando. isso. E aí, e você, no seu trabalho como enfermeira agora, como é que tá indo? Então, quando você volta a trabalhar pelo sindicato, né, pela legislação, quando você passa mais de 1 ano sem exercer sua profissão, você retorna a trabalhar, você faz um retorno gradual, no sentido de que você tem que ter uma orientation de 3 ou 4 plantões.
porque tudo muda, né? Uhum. Em um ano mudou muita coisa no Com certeza. hospital, que o hospital que eu trabalho é pequeno, né? Então, assim, se espera que não mude tanto, até porque não tem muita para como ampliar, mas mudou bastante coisa. Então, quando eu retornei, eu tive esses 4 plantões que eu fui conectada com outra enfermeira para ela meio que me reorientar, né, dentro da rotina. E aí depois você assume sua rotina normal. E aí eu já tô na minha rotina normal, já vai fazer 3 meses. E aí, tá gostando de voltar a trabalhar? Bom, é muito bom, como eu falei, né? A questão do prestígio, do reconhecimento, né? Daquela expectativa. Aquele retorno, né? Não só do paciente te agradecer, mas de toda a equipe, sabe? Reconhecer o seu valor, Uhum. enfermeiros mais jovens, quando chegam, né? Vir valorizar o seu conhecimento, né? Tirar dúvidas, assim, é muito gostoso. A gente tem muito aluno chegando, né? Treinando também no hospital. Então, assim, é muito bom essa conectividade. Exerce um pouco do seu lado professor. Em falar nisso, era uma outra pergunta. Você tem vontade ainda de ir para a academia? Então, aqui dentro do hospital existe uma profissão chamada Clinical Nurse Educator, né? Que você é um professor dentro do hospital Uhum. para os funcionários. Você não ensina aluno, você já ensina pessoas que já trabalham como enfermeiros, mas, por exemplo, chega uma tecnologia nova no hospital, um produto novo, ou alguns certificados, por exemplo, suporte avançado de vida, você tem que renovar de 2 em 2 anos, e esses treinamentos são todos realizados pelos Clinical Nurse Educators, que a gente chama de CNI. Uhum. Eu almejo, né, no meu futuro, na minha caminhada, um dia ser um CNI, né, quem sabe, Uhum. mas, por enquanto, eu tenho alguns alunos que a gente recebe na nossa rotina, né? E a gente ensina, né? Assim, Professor nunca deixa de ser professor em qualquer lugar que estiver, não é mesmo? eles sempre falam assim, nossa, você explica tudo muito detalhado, tudo tem um porquê, você pergunta, faz arguição, isso é maravilhoso. Você já trabalhou com isso antes? Talvez eu queira ser professor. Ô Camila, eu vou seguir mais para o final agora, então, porque né, já está quase nossa hora também. Não quero te atrapalhar, tá? Se precisar sair correndo, pode sair, Tá bom, sem problema. Eu fiz com todo mundo, vou fazer com você também, uma brincadeirazinha assim de bate-bola, jogo rápido, sabe? Você já viu alguma vez? tá, Que eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom, tá bom? Daí eu vou falar algumas palavras, tá, tá joia. bom? Desafio, Família, amor, meu marido, Deus, minha base de tudo, conquista, minha profissão, imigração. imigração, dinheiro. Dinheiro em todos os sentidos, né? Tudo que você gasta. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro nessas revalidações, nesses documentos. É muita coisa mesmo. Bem, Cami, eu queria agradecer imensamente. Assim, eu sei que foi um pouco corrido, né, essa questão, porque tem muito detalhe, você já está há muito tempo, já fez muita coisa. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi com a sua história é realmente o esforço, dedicação que gera resultado, né? Então, assim, eu não sei nem consigo nem imaginar como que você deu conta de tudo isso. Eu não consigo imaginar, Então, porque é muita coisa. nem eu sei. Sim, né? Dá força e a caminhada acontece. E eu agradeço pela oportunidade, né? Quando você me falou do projeto, eu amei, porque como eu falei desde o comecinho, né? Muita coisa para mim foi assim, era um mundo desconhecido, eu não sabia o que é que ia de vir, nunca tinha tido uma experiência de assistir outras pessoas que tinham passado por esses processos, né? Então, assim, você vê que você não está sozinha nessas angústias e tudo isso, é Uhum. muito bom e impulsiona a pessoa a continuar, né? Sim, com certeza. Como você mesmo falou, nenhuma história é igual. Porém, existem pontos em comuns, né? Por exemplo, uma pessoa que quer vir validar como enfermeira vai ter isso em comum com você.
Não vai passar a mesma história, mas tem isso em comum. Então, assim, a sua história, para mim, também é muito inspiradora no sentido de, caraca, como que ela deu conta, meu Deus. E aí inspira no sentido, eu tenho certeza que você passou noites estudando, que você perdeu noites de sono, mas, ainda mais com o filho pequeno em casa, né? Então, assim, a sua história me inspira. Então, por isso que eu também quis te convidar para que você pudesse inspirar as pessoas que vão chegar até aqui, ouvir até aqui, toda a sua história. Realmente, muito obrigada. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho um carinho muito grande por você e pela sua história toda. Eu queria saber se você, não sei, a gente não conversou isso antes, mas enfim, se você quer compartilhar seu Instagram para as pessoas te seguirem, enfim, se você quiser, pode falar. Eu posso deixar Camila, Brasil Moreira Camila. Acho que é Uhum. Eu vou escrever aqui também depois. isso, pronto. E aí, quem quiser mandar mensagem também, né, para tirar alguma dúvida que eu possa ajudar, como eu falei, meu processo foi em 2016, mas eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, com certeza. E a intenção é essa, né, o que é o mais belo do seu projeto, é justamente isso, a gente poder oferecer essa ajuda e essa compartilha que impulsiona, né, e mostra às pessoas que é possível, sim, Sim, com certeza. Possível é. Então, muito obrigado mais uma vez. As minhas redes sociais em todos os canais é Loura Lopes, e também tem um Instagram do podcast Imigrantes que Inspiram, @Imigrantes que Inspiram. Se vocês quiserem seguir lá, mandar dúvida, mandar pergunta, se não conseguir os contatos, provavelmente as pessoas do podcast estarão por lá. Então é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Camila, mais uma vez. Beijos. Beijo, obrigada.